Olá, estudantes, alunas e alunos do SSA 1. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas? Como eu disse ontem, na primeira aula, eu vou estar postando no meu canal do YouTube algumas questões do SSA de 2012 até 2020, para dar algum suporte, um suporte melhor para vocês, caso vocês achem que vai ajudar, logicamente, tá? Eu espero que sim. Estou muito disposta, estou motivada e eu espero que vocês também estejam dispostos e motivados às minhas aulas, tá certo? Então, vamos continuar. Ontem fizemos a leitura do texto, era aquele artigo sobre uma descoberta de 17 novas espécies de insetos, mais especificamente aranhas, né, que foram batizadas, digamos assim, em homenagem ao caçador alienígena do filme O Predador. E fizemos duas questões. Agora vamos para a terceira e eu pretendo hoje fazer pelo menos 5 questões, porque entre uma e outra eu vou precisar dar algumas orientações para vocês. Tá relembrando alguns conceitos, alguns fenômenos linguísticos e gramaticais, para dar um suporte maior na resolução dessas questões, tá bom? Então vamos à terceira questão. No trecho, abre aspas, o fato de estarem presentes apenas nos machos pode indicar serem fruto da seleção sexual. Fecha aspas. Esse trecho encontra-se no 9º parágrafo. A opção por deixar as formas verbais destacadas, que são essas formas aqui, ó, são verbos, formas verbais grifadas aqui. Essa opção por deixar essas formas verbais no plural, percebam que elas estão flexionadas no plural. Nós temos o verbo estar, no plural estarem, e o verbo ser, no plural serem. Por que elas estão flexionadas no plural? Contribui para estabelecer a coesão entre esse trecho e o seguinte termo. Vamos aos poucos, vejam só. O fato de estarem, para a gente encontrar o referente, o sujeito, o elemento ao qual o verbo estar e ser se refere, a gente faz a pergunta ao verbo. O que estarem presente ou quem estarem presentes? Quem ou o que? A quem o verbo estar no plural e o verbo ser no plural está se referindo? Está se referindo. A gente tem aqui uma elipse, tá? A gente tem uma elipse. O referente desses dois verbos, ele foi omitido. Ele está aqui, mas ele está oculto. Se ele está oculto, é porque o referente está bem próximo. Então, não houve a necessidade de repetir. Esse é um recurso de coesão. A elipse, ou seja, a omissão de algum elemento, de alguma palavra que foi citada antes no texto, contribui para a coesão, para a articulação do texto, para manter ele todo articulado, ligado, coeso. Então, a gente precisa buscar no trecho, lá no 9º parágrafo, o referente tem que ser no plural, porque os verbos estão flexionados no plural, tá? Então, olha só. O fato de estarem presentes. Quem estarem presentes? Aí a gente tem que voltar um pouquinho mais. Lembre-se que o texto, ele é um movimento de vai e vem, não é? Ele é como se fosse um tecido. Você está costurando uma camisa, você vai, alinhava aqui, volta. A mesma coisa é o texto. Tem que estar todo coeso, todo articulado, todo costurado. Então, vamos encontrar o referente do verbo estarem e serem. Tem que ser no plural. Apenas os machos da espécie têm essa especialização. Vamos voltar um pouco? As aranhas. Será que são as aranhas? Porque aqui, ó, a gente tem que procurar o referente que aparece no plural. Tem as aranhas, tem elas, que estão se referindo a aranhas. Elas, as aranhas, têm suas quelíceras. Primeiro par de apêndices perto da boca, com diversas articulações. Nos invertebrados, as quelíceras. Repetiu quelíceras.
Provavelmente é esse o referente que vai ser referido, né, que vai ser indicado no próximo parágrafo. Nos invertebrados, as quelíceras em geral servem para apanhar as presas e nas aranhas podem ser pontiagudas. Apenas os machos da espécie apresentam essa especialização. Os bichos medem entre 1 milímetro e 2 milímetros. Então vamos continuar aqui. O fato de estarem presentes apenas nos machos, quem é que estão presentes nos machos? Então vamos à resposta aqui, as opções, né? São os bichos que estão presentes nos machos? São as funções? O fato de as funções estarem presentes apenas nos machos pode indicar que as funções serem fruto da seleção sexual? Não tem lógica. Machos, a gente já viu que não pode. Bichos também não. O fato de as aranhas estarem presentes apenas nos machos? As aranhas estão dentro dos machos, minha gente? Os machos, no caso aqui da letra C, o fato de os machos estarem presentes apenas nos machos não faz sentido nenhum. Então, só pode ser a alternativa E. As quelíceras. Vamos entender melhor por quê? Vejam bem. O fato de as quelíceras estarem presentes apenas nos machos pode indicar que as quelíceras, né, são fruto da seleção sexual. Tá? Então tem mais sentido, até porque aqui é o 9º parágrafo, no 8º parágrafo, as quelíceras, cadê o 8º parágrafo, que é o parágrafo anterior, que a gente precisa buscar o referente, né, dos verbos no plural. As quelíceras são os referentes, né, que mais apareceram, que mais foram repetidos, ó. Então, provavelmente, o 9º parágrafo deu continuidade a esse referente aqui. Elas, as aranhas, aparece no 7º parágrafo, é repetida pelo pronome elas, mas depois, ó, a partir desse ponto aqui, a nova informação é sobre as quelíceras. Quando fala em essa especialização, só pode ser relacionadas às quelíceras, né? Que podem ser pontiagudas nas aranhas. Para injetar a peçonha, apenas os machos da espécie apresentam essa especialização. Então, todas essas palavras que aparecem aqui, essas expressões, estão relacionadas a quelíceras, não é? E aqui, ó, no 9º parágrafo, o fato de estarem presentes, como a palavra quelícera foi repetida, né? E foi retomada pela expressão essa especialização, então a gente infere na continuação da leitura que essa elipse aqui está se referindo a quelíceras. Cabe direitinho, ó. Quelíceras. O fato de as quelíceras estarem presentes apenas nos machos pode indicar serem fruto da seleção sexual. As quelíceras são fruto, né? Apenas os machos apresentam as quelíceras, então pode indicar que essas quelíceras, aqui tem novamente uma elipse, indicar serem as quelíceras, né? Serem as quelíceras fruto da seleção sexual. Então, tem lógica, né? Tem lógica aqui que a resposta é a letra E, são as quelíceras, tá? Porque no 8º parágrafo foi o foco da informação principal do 8º parágrafo. E o 9º, essa informação do 8º parágrafo, que é sobre as quelíceras, ficou tão preso, né? Ficou tão evidente na cabeça do leitor, que o 9º parágrafo, o autor sentiu que não precisou, no 9º ano, repetir o referente quelícera, porque foi bastante batido, foi bastante repetido, reiterado no parágrafo anterior, certo? Então, vamos aqui para a 4ª questão. Gente, essa 3ª questão é uma questão de coesão textual. Eu sempre reitero em minhas aulas, a importância do estudo da coesão textual.
A coesão textual, a coesão, é um dos elementos de textualidade, é um dos principais elementos de textualidade. Um texto só é um texto porque existe coesão, porque existe articulação, elo, ligação entre as palavras do texto. Então, quando você percebe que uma palavra está sendo bastante repetida ou substituída por uma expressão nominal, ou por um pronome, ou por um sinônimo, provavelmente essa palavra é a mais importante do parágrafo ou do texto como um todo. Então, como o texto ele é articulação, ele tem que ter articulação, ligação, coesão, então a gente tem que prestar muita atenção nessas palavras que se repetem. Então, o autor do texto, como ele percebeu que o 8º parágrafo, a informação tópico principal do 8º parágrafo girava em torno das quelíceras, no 9º parágrafo, ele, por opção, preferiu não repetir, optou pela elipse, já que o referente quelícera estava muito preso ainda, muito evidente na mente do leitor, como a informação principal do parágrafo anterior. Então, ele sentiu que não precisava repetir a palavra quelícera no parágrafo seguinte, tá? Então, a resposta é quelíceras. Observem que está no plural e o verbo também tem que aparecer no plural para concordar com quelíceras, tá? Que está flexionada no plural. 4ª questão. Quanto ao que prescreve a norma padrão culta, a norma padrão, que é a culta, né? A norma culta do português. O padrão formal da língua, aquele que está mais próximo ao que a gramática indica como correto, as regras, tá? A nomenclatura gramatical, as regras gramaticais, tá? Que são aquelas regrinhas que a gente estuda desde o 6º ano. Vamos ver aqui. Primeira alternativa, né? No trecho, cada uma das 17 novas espécies recebeu um nome em homenagem a um personagem ou ator do filme. Esse trecho está aqui no 3º parágrafo. O acento indicador de crase seria obrigatório se o segmento em destaque apresentasse substantivos no feminino, como em a uma personagem ou atriz do filme. Vamos lá, aqui eu vou precisar dar uma pausa no SSA e clarear um pouco a memória de vocês em relação às regras de crase. Então, vamos aqui. Alguém se lembra o que é a crase? Quando é que a crase deve ser usada? Então, vamos recordar um pouquinho? Imagine que essa garotinha seja a preposição. Sou a preposição. Vou ter que me juntar com você? Sim, sou o artigo feminino. Juntas formaremos a crase. Então, se vocês se recordam, a crase é a junção, a união entre a preposição a e o artigo feminino a, certo? Lembram disso? Então, quando a gente fala de crase, a gente fala dessa junção, dessa união, dessa ligação que se dá entre a preposição a e o artigo feminino a. Tem que aparecer a preposição e o artigo para que haja a crase, tá? Ou seja, duas vogais idênticas. O a, né? Você pega a vogal a, que é uma classe de palavra, e quando você coloca essa vogal para funcionar como uma preposição, ela vira a preposição a. Ela não é mais a vogal a, ela funciona como a preposição a. E o artigo feminino a, tá? Também existe crase diante dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. E o pronome relativo também, a qual, as quais. Isso a gente vai ver mais detalhadamente em outras aulas, tá? Na escrita, como que a gente sinaliza a crase? Com
Olha aqui a crase, ó. A crase não é um acento para a direita, como é na acentuação de palavras. Por exemplo, cajá. Você acentua o já, não é? Que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Aí você usa aquele acento agudo, tá? O acento da crase, ele é o acento grave, ele é à esquerda, ele não é à direita, tá? Esse é o indicativo da crase, é o acento grave, que é à esquerda, não à direita como o acento agudo, certo? Para usar a crase corretamente, é importante saber que tem alguns verbos, gente, que pedem, que exigem a preposição a. É o que chamamos de regência verbal e vocês já devem ter estudado, né, durante as aulas de vocês, durante o ano, mas nunca é bom a gente recordar alguma coisa. Eu não vou trazer aqui todos os detalhes, mas eu vou só recordar um pouquinho, tá? Quero ir à praia. Observem que o A está acraseado, recebeu o acento grave aqui, indicativo de crase. Professora, por que eu preciso colocar esse acento? Por que existe crase nesse A? Por quê? Porque existiu aqui a união entre a preposição ir, que o verbo ir exige. Eu não digo quero ir praia, quero ir cinema, quero ir shopping. Eu digo, quero ir à praia, quero ir ao shopping, quero ir ao cinema. Esse a é a preposição que o verbo ir exige. Só que não é apenas o verbo ir que vai ser responsável pela crase nessa preposição. Se fosse só o verbo ir, não seria craseado. Se fosse apenas a preposição do verbo ir, esse A não estaria recebendo o acento grave. Acontece que também tem o artigo feminino de praia, a praia, a praia. Então, juntou quero ir a, quem vai a algum lugar, quero ir a praia, o artigo feminino de praia, a praia. Então, juntando a preposição que o verbo ir exige, juntou aqui, ó, a preposição que o verbo ir exige, ir a, com o artigo feminino de praia, a praia. Aí deu a crase. Aí vem aqui o filhinho deles, só para contrariar, como sempre, né? Adolescente adora contrariar. Não todos, tá, gente? Não vocês que vão aqui assistir a minha aula, vocês são excelentes. Mas tem alguns adolescentes que são do contra, sempre. Aí vem o filho e fala, não, papai, eu quero ir ao shopping. Professora, a senhora disse que ir a é preposição. Não teria que ter crase? Não, porque shopping é masculino, é um substantivo masculino. A gente não diz a shopping estava cheia. É o shopping estava cheio. Então, o substantivo shopping, ele só aceita o artigo masculino, o artigo definido masculino, o shopping. Então, quando você junta a preposição do verbo ir, a, com o shopping, com o artigo masculino, né? Com o artigo masculino do shopping, dá essa ligação ao. Então, não tem preposição, porque, aliás, desculpa, minha gente, não tem crase, porque a crase só acontece diante da junção entre o artigo feminino, o artigo definido feminino, e a preposição que alguns verbos exigem, tá? Aqui não. Aqui só teve a preposição a junto com o artigo masculino. Desculpa. Aqui é masculino, tá, gente? Errinho meu. Dispensem, deletem. Aqui o artigo é masculino. O shopping. Shopping é um substantivo masculino. Então, diante dele, você tem que usar o artigo definido masculino. E nessa junção entre a preposição do verbo ir e o artigo masculino de shopping,
não existe crase. Certinho? Isso posto, vamos voltar aqui à nossa questão do SSA. Prestem atenção, vou reler novamente a primeira alternativa. Vocês vão ter que colocar aqui se é verdadeira ou falsa, tá bom? Vejam só, o acento indicador de crase, onde, meu Deus, aqui. Gente, quando falar em crase, vocês têm que pensar no a, preposição, e no a, artigo. Aí vocês têm que procurar aqui onde é que tem um a, só pode ser aqui. Aí vocês façam assim, ó, um círculozinho, para ficar mais fácil. Esse a, gente, seria obrigatório se no lugar de um personagem fosse uma personagem. Ele teria que ser obrigatório? Atenção! Prestem muita atenção aqui. Seria obrigatório, minha gente? Claro que não. Porque, como eu disse antes, a crase só aparece diante de quê? Da preposição e do artigo definido. Uma não é artigo definido. Uma é artigo indefinido. Então, jamais você poderia colocar uma crase aqui. Então, essa afirmativa está falsa, incorreta. Vamos para a segunda afirmativa aqui, tá? No trecho, o projeto pretende descobrir agora todas as espécies de aranhas da família Onopidae, ou Onopidae, não sei, a qual pertence o novo gênero. Se a expressão em destaque fosse substituída por a que, se em vez de colocar aqui a qual, aparecesse a que, o acento indicador de crase não seria obrigatório. Vamos voltar aqui à regra. O acento indicativo de crase também aparece diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e também no plural, e com o pronome relativo a qual, as quais, não com o pronome relativo que, tá? Só diante do pronome relativo a qual, as quais. É questão um pouco de decorar, tá, minha gente? Então, acento indicativo não seria obrigatório. Não seria usado, seria inadequado, tá? Você dizer assim, ó, a que pertence o novo gênero e você colocar aqui o acento indicativo de crase. Estaria inadequado de acordo com a norma padrão do português, tá bom? Então, é verdadeiro. Vamos para a terceira alternativa aqui. No trecho, elas têm suas quelíceras, primeiro par de apêndices perto da boca, com diversas articulações, os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas ou parênteses, sem causar prejuízo ao sentido pretendido. Aqui é uma questão de uso dos sinais, tá? Gente, uma das regras do uso do travessão é essa. Ele pode substituir as vírgulas. Aqui você está dando uma informação sobre quelíceras. Então, você quebrou a estrutura normal da sua informação. Elas têm suas quelíceras com diversas articulações. Essa é a informação direta. Elas têm suas quelíceras com diversas articulações. É informação direta aqui, tá? Só que houve aqui uma paradinha, digamos assim, para dar uma informação complementar às quelíceras. Então, é o que a gente chama de aposto. E diante de aposto, que é uma informação, uma característica que você dá, uma informação que é uma característica, um atributo, uma informação a mais sobre o referente citado anteriormente, no caso quelíceras, ou você pode dar essa informação complementar, pode colocá-la entre vírgulas,
ou entre parênteses, ou separadas por travessões, certo? É uma regra do uso desses sinais, tá? Vocês precisam estar atentos a essas regras também, tá? De acordo com a norma padrão do português, tá? Então, essa resposta, essa afirmativa, essa afirmação está correta. Última afirmativa aqui. No trecho, o conhecimento de sua diversidade e hábitos pode nos ajudar a entender os mecanismos biológicos associados aos processos de decomposição, a forma verbal em destaque, no caso aqui, ó, verbo pode, poderia concordar com diversidade e hábitos, passando a ser flexionada no plural. Gente, esse tópico aqui, esse conteúdo, é o que a gente chama de concordância verbal. Lembram disso? Concordância verbal. O verbo do predicado, o núcleo do predicado, desisto. Será que cabe? Concordância. Vai ficar um horror. Concordância verbal, tá? Concordância verbal. Deixa eu espichar um pouquinho. Esse tópico aqui, tá? É o de concordância verbal. Faltou um N aqui, tá? A gente estudou isso. Concordância. Eita, tá demais, hein? Gente, é ao vivo, tá? É ao vivo e é sem edição. Me perdoem se essas coisinhas vão acontecer. Depois eu vou melhorando com o tempo, tá? É assim, a gente evolui, né? A gente vai desenrolando com o tempo, vai se tornando mais experiente e cometendo menos errinhos. Quando a gente fala em concordância verbal, a gente está falando da concordância, do acordo, digamos assim, que tem que haver entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado, tá? Percebam aqui o núcleo do sujeito. É importante também que a gente recorde a questão do sujeito. Aqui é o sujeito. É isso aqui tudinho, minha gente, que é o sujeito. Eita, volta. Isso aqui que eu queria pegar. O conhecimento da sua diversidade e hábitos, tudo isso aqui é o sujeito. É até onde começa o predicado. Agora, dei uma olhadinha nesse sujeito. Professora, tem tantas palavras. Tem palavras no singular e tem palavras no plural. Uma palavra no plural, que é hábitos. Como que eu vou saber que o verbo, com quem que o verbo tem que concordar? O verbo tem que ficar no singular ou no plural? Calma. Aí vocês têm que lembrar da regra básica. O verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Núcleo? Sim, núcleo. Olha aqui o sujeito. Aqui nós temos o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito, que é uma expressão tão comprida? Tudo isso aqui é o sujeito. Não é a informação que está sendo dada a partir do verbo pode? Tudo isso aqui pode nos ajudar. Não é só o conhecimento que pode nos ajudar. É o conhecimento de sua diversidade e hábitos. Pode nos ajudar. Tudo isso aqui é o sujeito. Agora tem uma palavra no plural. E agora? Agora é lembrar da regra básica. Qual é o núcleo desse sujeito aqui, minha gente? Qual é aquela palavra que não pode faltar? Qual é a palavra que não pode faltar nesse sujeito? Porque senão não tem sentido nenhum. Eu posso dizer o de sua diversidade e hábitos pode? Eu posso dizer o e hábitos pode? Não. Se eu tirar isso aqui, não faz sentido. O de sua diversidade e hábitos pode nos ajudar. O quê? O conhecimento. Então, a palavra mais importante, o núcleo do sujeito, aquela palavra que não pode faltar, porque senão acaba com a compreensão do que você está lendo ou ouvindo, é o que a gente chama de núcleo do sujeito. E é com esta palavra que o verbo vai concordar. Como a palavra conhecimento está no singular, percebam que a palavra conhecimento está no singular, então o verbo também tem que ficar no singular. O conhecimento pode nos ajudar, certo? Portanto, essa alternativa está incorreta,
Porque ela diz que poderia concordar com diversidade e hábitos, passando a ser flexionada no plural. Não é isso? De jeito nenhum. Não poderia concordar de jeito nenhum, porque precisa obrigatoriamente concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo desse sujeito aparece no singular. Então, o verbo também tem que ficar no singular. Certinho? Então, está incorreta. Então, as únicas alternativas corretas são a 2 e a 3. Letra D. Ufa, vamos lá. Questão 5. Quanto às relações lógico-semânticas. Meu Deus, professor, é cada expressão. Que é isso, relações lógico-semânticas? Gente, quando a gente está falando em relações lógico-semânticas do texto e aparece essas palavrinhas que estão ligando um trecho com o outro, que estão ligando uma oração com a outra, e aparece aqui, ó, o conectivo. Quando você ouvir, tá? Ou ler na sua provinha, relações lógico-semânticas relacionadas aos conectivos, que são esses elementos gramaticais, né? Essas expressões que estão ligando uma oração com a outra, sinalizando a lógica, a coerência, o sentido das informações. Então, a gente está diante dessas relações lógico-semânticas do texto. Então, deixa eu só refrescar um pouco a memória de vocês aqui, tá bom? Vamos passar um pouquinho aqui para frente e vamos rever um pouco, a questão dos conectivos, tá? Que eles estabelecem várias relações de sentido, relações que têm lógica. Essas relações sinalizadas, marcadas por esses conectivos que fazem a ligação de uma oração com outra, essas relações precisam ter lógica, precisam ter sentido. Então, são várias relações. Lembram das orações subordinadas? Subordinadas e coordenadas. Olha, lembra das conjunções responsáveis por essas relações aqui? Estão todas aqui. De causa, de consequência, de condição, de oposição, de finalidade, de proporção, de tempo. Então, os conectivos, eles sinalizam, eles estabelecem essas relações de causa entre orações, entre partes de texto, entre parágrafos, né, entre períodos. Então, os conectivos estão ali fazendo essa conexão, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, sou inteligente, contudo, tímido. Observem contudo. Observe que esse rapaz, ele colocou aqui no enunciado dele, na fala dele, duas ideias. Essas duas ideias, sou inteligente e tímido, estão conectadas pelo contudo, por essa expressão aí. Contudo, por essa palavra, por esse vocábulo. Então, ele é um conectivo, porque ele está fazendo a conexão, ele está fazendo a articulação e está também estabelecendo uma relação de sentido entre sou inteligente e tímido. Ele não está dizendo sou inteligente e tímido. Ele está dizendo sou inteligente, contudo, tímido. Então, ele está estabelecendo uma relação de oposição, de contrariedade em relação ao que foi dito antes. No começo, ele disse sou inteligente. Contudo, porém, mas, tímido. Porém, tímido. No entanto, tímido. Entretanto, tímido. Lembram disso? Dessas conjunções, desses conectivos que sinalizam oposição entre enunciados. E tem lógica. Percebam que tem lógica. Dentro do que a gente concebe, né, dentro da nossa experiência de mundo, a gente sabe que a timidez às vezes é um problema. Então, ele diz que é inteligente. Mas, aí tem oposição ao que foi dito antes. Olha a articulação que o contudo faz. É uma relação de oposição, de contrariedade. Sou inteligente, cara, mas tímido. Então, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo,
é o conectivo responsável por essa relação lógico-semântica de oposição, de contrariedade, tá? Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Chove lá fora. Pronto, primeira ideia. Chove lá fora. Veja, portanto está articulando a primeira ideia, chove lá fora, com a segunda, é melhor ficar em casa. Veja que, portanto, está usando, está sendo a ponte, está articulando, está conectando. A primeira ideia, chove lá fora. E a segunda? E a segunda ideia é uma ideia de conclusão. Portanto, é melhor ficar em casa. A conclusão que ela chegou. Chove lá fora. Ela não poderia dizer, chove lá fora, portanto, vou sair. Fica estranho. Vocês percebam que quebra a lógica? Chove lá fora, portanto, é melhor ficar em casa. É a conclusão que ela chegou. Ela poderia substituir, portanto, por logo. São os conectivos de conclusão. Logo, assim, então e tantos outros. Tá bom? Olha que coisa fofa. Sou um gatinho fofo. Pronto, primeira ideia. Sou um gatinho fofo. Por isso, minha dona me ama. Vejam que por isso está indicando o que, minha gente? Uma relação de causa, uma ideia de causa. É a causa da dona dele amar ele ser um gatinho fofo. Por causa disso, minha dona me ama. Em virtude disso, minha dona me ama. Tá? Então, veja que são conectivos que estão ali estabelecendo uma conexão, uma ponte entre duas ideias, estabelecendo uma relação lógica, tá? Para ampliar meu vocabulário, leio muito. São duas ideias aqui, ampliar o vocabulário e ler muito. E esse para, ele está sinalizando uma ideia de quê? De finalidade, minha gente. No sentido, com a finalidade de ampliar meu vocabulário, eu leio muito. A fim de que meu vocabulário seja ampliado, eu leio muito. Para que meu vocabulário seja ampliado, leio muito. Veja que são pontes, são conexões, são conectivos. Eles conectam duas ideias. E essas ideias precisam ter lógica, tá? Esse conectivo ele tem que estabelecer uma lógica. Ou de contrariedade, de oposição, quebra de perspectiva, ou de conclusão, tá? Ou de causa, de consequência, de finalidade, de proporção, tantos outros, tá? Então, vamos voltar à nossa questão aqui do SSA. As aranhas, vou apagar aqui, tá, gente? Pra gente ler melhor. As aranhas do novo gênero apresentam uma morfologia na parte da frente do corpo, semelhante à cara do predador. Nossa, gente, não é por nada não, essas aranhas devem ser muito feiosas, viu? Vocês lembram do caçador alienígena? Meu Deus do céu. Daí a ideia de fazer a homenagem cinematográfica. Gente, percebam que daí está ligando duas ideias, duas informações. A informação de que as aranhas apresentam uma forma semelhante à cara do predador e a outra informação, a ideia de fazer a homenagem cinematográfica. Vejam que daí está estabelecendo uma conexão entre duas informações. Mas esse conectivo, essa conexão está estabelecendo uma ideia de quê? Aí é que são elas. O conectivo daí explicita, expressa uma relação de conclusão. Primeira coisa, gente, contudo, a gente acabou de ver. Olha a casca de banana, olha, eu acho que é até uma facilidade que o SSA traz pra gente. Aqui já poderia marcar assim tranquilamente como falsa. Porque, contudo, não é um conectivo de conclusão, é um conectivo de oposição, de adversidade, de oposição. Então, não é de conclusão, a primeira já está falsa. Vamos ver de oposição, porém. Aqui você poderia colocar um porém, minha gente? O que você vai dizer a seguir vai ser contrário, vai criar uma oposição ao que foi dito antes? Porém, a ideia de fazer a homenagem cinematográfica tem sentido nenhum, tem lógica. Por isso que são relações lógicas, de sentido, porque não tem lógica você dizer porém e a seguir dizer a ideia de fazer a homenagem cinematográfica. Não é uma informação subsequente de contrariedade, não é de oposição. Então, aqui também está errado. Vamos aqui para D. Primeiro, olha aqui, a mesma coisa que aconteceu na letra A. Finalidade não é portanto é conclusão.
Portanto, a conclusão, finalidade é a fim de quê? Para quê? Tá? Com a finalidade de. Então, tá errado. Já marca de cara que tá errado. E de explicação. Vamos ver se cabe aqui um ou seja. Cabe ou seja aqui, minha gente? As aranhas, né, apresentam a morfologia parecida, ou seja, a ideia de fazer homenagem cinematográfica, estranho, né? Não é de explicação, é de causa. Por causa disso, ou seja, por causa de as aranhas terem uma forma parecida com a do predador, houve a ideia de fazer homenagem cinematográfica. Vejam que esse daí está estabelecendo entre a primeira informação e a segunda uma relação de causalidade, de causa. Por isso a ideia, por causa disso, a ideia de fazer a homenagem, tá? Então, aqui é uma relação, o daí, esse conectivo aqui, está estabelecendo uma relação de causa com o que foi dito antes, tá? A ideia de fazer a homenagem cinematográfica foi causada, essa ideia aqui, pela semelhança entre a carinha das aranhas e a do predador, tá? Então, gabarito C, de coração. Gente, eu aguento mais duas, vocês aguentam? Vamos lá. Sexta questão, questão de vocabulário, minha gente. Vocabulário, leiam mais, leiam sempre, leiam muito, porque aqui, ó, você mata essa questão se você souber vocabulário, tá? Comunicado oficial, oficial é político? Pelo amor de Deus, né? Claro que não. Fonte permanente é fonte contínua? Segura aí. Apresenta uma morfologia, perdão, é camuflagem? Não. Morfologia é forma. Camuflagem é uma espécie de esconderijo, né? Uma camuflagem ali, coisa meio... Funcionando como ornamentos. Ornamentos são disfarces. Ornamentos são enfeites, né? Decorações. Um elo fundamental é uma aliança... Aqui eu fiquei meio em dúvida, viu, gente? Eu teria contestado essa questão. Eu não sei nem se foi anulada. Elo pode ser uma aliança, sim. É mais uma ligação, né? Uma conexão, uma relação do que uma aliança. Mas eu... sei lá. Mas aqui tá mais para a letra B, né? Fonte permanente. É uma fonte contínua. Sempre. Permanente, contínua. Nossa relação é permanente. Ela é contínua. Ela não se acaba. É como um rio sempre correndo em direção ao mar. Resposta letra B de beijo e de bondade. Sétima questão. Vamos lá, minha gente, mais uma, tá? Expressões demonstrativas. Professora, gramática de novo, sim. Só que a gramática aqui, ela está sendo trabalhada para garantir a continuidade referencial. Nessa questão, mais uma vez, o conteúdo é coesão. Gente, fiquem muito ligados na questão da coesão, da articulação. As expressões demonstrativas, elas são importantíssimas na construção do texto, na coesão, na articulação, na construção da unidade temática, para garantir a continuidade do referente, que é aquele elemento, aquela ideia que você está construindo durante seu texto, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui, mais uma vez nos meus slides, começando tudo de novo. Tenham paciência, tá, minha gente? Tem que ser assim. Para aparecer as animações, eu tenho que colocar a tela cheia e, infelizmente, volta tudo. Mas, com um pouquinho de paciência, a gente chega lá, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles recebem esse nome porque eles mostram a posição de algum elemento, tá? Em relação a quem está falando, tá? Vamos entender melhor isso aqui. E também no texto, ele também mostra essa posição do referente no texto, tá? Vamos ver como que ele aparece quando ele mostra a posição de algum elemento em relação à pessoa que está falando. Vamos dizer que esse rapaz esteja falando o seguinte. Alguém disse para ele, cara, a namorada. Ai, eu gosto tanto desse relógio. Eu preciso tanto desse relógio como eu preciso de você. Só que aqui tem um errinho, tá, minha gente? Quem sabe faz ao vivo.
Esse relógio era do meu pai. Gente, é porque eu vou criando essas frases, tá? Tenham paciência. Eu vou criando essas frases e às vezes eu tenho ideia de outra e não apago a que eu tinha criado antes. Bom, agora vai dar certinho, tá? Agora eu não vou colocar aqui no comecinho não, porque senão vai demorar muito, tá? Desculpe, este relógio, vejam aqui, ó. Veja o pronome demonstrativo. Por que eu usei este e não esse? Tá? Vejam só. Este relógio era do meu pai. O relógio está bem próximo a ele. Está bem próximo à pessoa que fala. Então, o pronome demonstrativo vai aparecer com essa forma. Este relógio. Essa mensagem alegrou o meu dia. A mensagem não está tão próxima assim dele. Está aqui dentro do celular, tá? Então, ele usa essa mensagem. O pronome aqui é essa, nessa forma, essa. Porque está um pouco distante da pessoa que fala. Eu queria estar naquela ilha. A ilha está meio distante, não está não, minha gente? Está muito distante. Então, quando está bem distante da pessoa que fala, usa aquele, aquela, aquilo, tá? Então, retomando. Este, esta, isto. O objeto está próximo à pessoa que fala. Essa, aquela. Está um pouco, não está tão perto da pessoa que fala. Né? Essa, na verdade, aquela não, minha gente. Essa, tá? Essa tá longe da pessoa que fala. Isso tá um pouco longe, tá? E aquela, aquilo, tá? Está bem distante. Então, é essa forma do pronome demonstrativo que vai ser usada, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Quando você está escrevendo, aqui é no ato da escrita, tá, minha gente? Aqui é a regra a qual a questão do SA vai se referir. Veja só. Você está escrevendo o texto ou dizendo alguma coisa. Aí você diz assim, estou triste, chateada, deprimida. Ponto. Seu primeiro enunciado, sua primeira fala. Estou triste, chateada, deprimida. Ponto. Deus queira que esse estado emocional, gente, esse estado emocional está se referindo a tudo que foi dito antes, não é? Olha aqui, olha a coesão, olha a articulação da segunda fala, depois do ponto, do segundo enunciado em relação ao que foi dito antes. Estou triste, chateada, deprimida. Deus queira que esse estado emocional. Então, você tem que usar esse. Você não vai usar este. Porque o referente, tá? O referente, o que foi dito, quando você usa esse para diante do que já foi dito, você quer usar uma expressão para retomar o que foi dito, melhor dizendo, então você vai usar esse, você não vai usar este, tá? Então, no ato da escrita ali, quando você precisar usar uma expressão demonstrativa, tá? Então, quando essa expressão demonstrativa vai retomar, vai qualificar, vai avaliar algo que foi dito antes, então você tem que usar esse, essa, tá? Se, por exemplo, eu tivesse dito, Deus queira que esse estado emocional dure pouco. 2 pontos. Tristeza, chateação, depressão. Aí você teria que usar este estado emocional. Porque o que você estaria dizendo, né, o referente que está ali sendo indicado por este estado emocional, estaria sendo dito depois. Então, você teria que usar este estado emocional. Porque o seu referente iria ser dito depois, tá? Agora, quando ele já aparece antes, como nesse caso aqui, tá? Estou triste, chateada, deprimida. Então, você, para retomar, para avaliar, para mostrar, para indicar esse estado emocional, então você tem que usar o pronome esse, tá bom? Agora, digamos que a garota aqui, né, não resistiu, né? Esse estado emocional de tristeza tá durando muito e ela resolveu comer para ver se diminui um pouco, reduz um pouco a tristeza.
Aí ela diz: vou comer bolo e tomar refri a noite toda. Vejam só, presta atenção. Esta me dará celulite. Aliás, esta não, né? Este. Porque eu tinha colocado Coca-Cola, tá, gente? Este me dará celulite. Aquele me dará uns quilos a mais. Vejam como é interessante. É cada regra, né, que a gramática tem. Vejam que este e aquele são pronomes demonstrativos que estão retomando alguma coisa que foi dita antes, algum referente. Este, quando eu uso este, pela regra da gramática, e se eu conheço a regra, eu não vou me perder, porque eu estou me referindo com certeza ao refri. Porque você usa diante de dois referentes, quando você precisa usar este e aquele, né, precisa usar dois pronomes demonstrativos para retomar, para se referir a dois ou mais elementos que foram ditos antes, então você vai usar a seguinte regra: o este para o elemento que está mais próximo do ponto aqui, ó. Este, o elemento mais próximo é refri. Aquele está mais distante, é o bolo. Tá, gente? Não fiquem muito confusos com isso não, que a gente vai retomar se possível. Se tiver outras questões do SSA que demandem esse tipo de regra, a gente volta e trabalha com mais detalhe essa regra gramatical, certo? Então vamos voltar ao texto. O emprego de expressões demonstrativas ajuda a garantir a continuidade referencial do texto. Por quê? Porque se eu estou citando, se eu estou falando sobre o bolo e o refri, e depois de um ponto, em vez de eu falar outra coisa, mudar de assunto, eu falo este e aquele, então eu estou voltando ao que eu disse antes, garantindo que o tópico continua ativo, que a informação continua ativa. Eu estou garantindo a continuidade. A continuidade, no caso, é o bolo e o refri, né? Daquele exemplo que eu mostrei no slide, tá? Então, essas expressões demonstrativas, elas são importantíssimo recurso de coesão, de manutenção, de continuidade do referente, tá? Então, vamos lá. A expressão esse nome, tá lá no segundo parágrafo, refere-se diretamente à designação aranhas caçadoras de insetos. Expressão anteriormente citada. Vamos verificar? A gente tem que voltar lá no segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Eu já marquei aqui, ó. Esse nome, ele se refere a quê? Esse nome. Aqui, ó, gente, Predatornópolis. Ele não está se referindo a todas as aranhas, não. Ele está referindo ao gênero. Recebeu esse nome, o nome de Predatornópolis, tá? Então, esse nome está se referindo ao nome aí, ó, que a espécie de aranha recebeu, tá? Predator, não sei o que lá, tá? Então, a alternativa diz o que aqui? Diz que se refere a aranhas caçadoras de insetos. Falso. Não é verdade. Esse nome se refere àquele nome em latim, Predatorum, alguma coisa assim. Então, essa alternativa está falsa. Letra B. A expressão essa descoberta mantém o foco no fato motivador do texto. Qual é o fato? O achado de 17 espécies de aranhas caçadoras de insetos. Essa descoberta. Gente, quando ele usa essa expressão demonstrativa, essa descoberta, está se referindo a quê? Vamos voltar lá? Já os caçadores, vejam como o texto é articulação. Para eu saber a que essa expressão se refere, eu tenho que voltar para o quarto parágrafo. É um movimento de vai e vem. Já os caçadores de novas espécies de aranhas são liderados por Antônio Brescovitch, aracnólogo do Laboratório Espacial de Coleções Zoológicas, que vem estudando regiões da Mata Atlântica por 6 anos. Essa descoberta, que descoberta, gente? A descoberta de novas espécies de aranhas, não é? Então, a letra B está correta.
letra B está correta. Por que não pode ser a letra C, professora? Vamos ver. A expressão trabalhos como este referencia uma informação subsequente à descrição que costuma ser feita de mamíferos ou aves novas. Vamos lá ver? Trabalhos como este. Sexto parágrafo. Para Hilton Japiaçu, aracnólogo, trabalhos como este mostram o quanto ainda temos que descobrir. Gente, quando ele fala este, é que ele está como é uma citação, uma fala de alguém, ele usou este porque ele está muito próximo ao trabalho, né? Trabalhos como este que eu estou desenvolvendo. Mas que trabalho é este? Não é o que vai ser citado depois. É essa descoberta aqui, ó, o investimento, tá? A pesquisa que eles estão fazendo, não é? Então, trabalhos como este é o trabalho que está sendo feito de mapear a diversidade. Então, este, né, trabalhos como este se refere ao que foi dito antes, não ao que será dito depois. Até porque tem um ponto aqui, tá? Não tem dois pontos e vai aparecer algum referente depois. Não, já tem um ponto. Tá? Aí já começa uma outra fala. Vez ou outra alguém descreve um mamífero. Este já encerrou. Este refere-se a algo que foi dito antes, não que vai ser dito depois. Tá? Vamos aqui só para a gente concluir. Então, aqui está incorreto, né? Não é uma informação subsequente, é uma informação anterior, tá? Que foi dita antes. A expressão essa especialização designa a principal função das quelíceras, que é a de apanhar as presas. Vamos lá, temos que voltar novamente ao 8º parágrafo e procurar o referente mostrado por essa expressão, né? Essa especialização. Apagar aqui para não ficar tão confuso, né, para vocês. Tá muito cheio de informações aqui, né? Fica muito poluído o texto. Então vamos lá. Enquanto isso vocês vão tentando achar, né? Se puder ler. Então vamos lá, aqui. Elas, as aranhas, têm suas quelíceras, primeiro par de apêndice perto da boca, com diversas articulações. Ponto. Nos invertebrados, as quelíceras, em geral, servem para apanhar as presas. E nas aranhas, podem ser pontiagudas para injetar a peçonha, tóxica para a caça. Apenas os machos da espécie apresentam essa especialização. Qual especialização, minha gente? As presas pontiagudas, as quelíceras pontiagudas. Quelíceras pontiagudas, essa é a especialização. E o que fala o texto aqui? A principal função, não é a principal função, a de apanhar as presas. É a especialização de ter as quelíceras pontiagudas. Então, está incorreta a alternativa D. E a letra E, por fim, para a gente concluir a aula de hoje, o demonstrativo, o pronome demonstrativo aquela, em aquela camada, no parágrafo 10, denota o fato, significa o fato de o suposto leitor do texto estar distante das florestas tropicais. Gente, não tem nada a ver com o leitor do texto. Não é o leitor, não foi o leitor que escreveu o texto? Lembra que os pronomes demonstrativos, eles demonstram a posição de quem fala, a posição do falante. Então, é do autor do texto, não é do leitor. Eita! Uma coisinha tão básica, né, minha gente? A gente erra. Aquela camada poderia ser dito por quem está escrevendo e está distante do objeto, no caso, camada. Tá? E não quem está lendo, tá? Então, está incorreto. Minha gente, eu vou ficar por aqui hoje. Demorou muito, eu acho que é bastante cansativo, né? Eu cometi alguns erros, eu peço que vocês me desculpem, eu estou aprendendo agora. A gente precisa ter coragem, né?
na vida a gente precisa ter coragem para começar. E ninguém começa sendo perfeito, né? A gente vai evoluindo. Então amanhã eu volto, tá? Pra gente continuar as nossas aulas, as nossas orientações. E eu espero de coração que essa aula de hoje tenha ajudado vocês, tá? Amenizar um pouco alguns probleminhas em relação a essas questões do SSA1, tá bom? Grande abraço, tenham uma ótima noite, descansem, estudem muito e leiam, 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 leiam muito. Abraços!